Graças a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Pai, ó Deus, pelo momento e a oportunidade de estarmos na sua casa para louvar, adorar o seu nome, para te honrar com nossos dízimos e as nossas ofertas. Perdoa os nossos erros, falhas e pecados e nos conduz na instrução da tua palavra. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje vocês estão aí com parte da apostila que trouxe os estudos ao respeito da primeira lição. E hoje nós haveremos de dar continuidade a esse estudo, fazendo um breve resumo do que a gente já explanou e passou aqui para cada um de vocês. O objetivo do nosso estudo, como a palavra diz, é exatamente a gente tratar a respeito de batalha espiritual, tratar a respeito de libertação, cura, restauração e trazer à tona a responsabilidade da igreja e de cada um como corpo de Cristo. Falar de libertação, de quanto, de quem realmente são os nossos inimigos e como a luta ela é travada e como a gente deve agir por meio da palavra, das armas espirituais que o Senhor nos concede. Assim nós vamos ver e vimos que nós traçamos aqui pelo menos 3 dos inimigos que devemos combater. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Terceiro, o diabo. O mundo, por causa do seu sistema. O sistema do mundo, ele é um sistema corrompido e decaído. O mundo, ele é movido por valores, princípios, muitas vezes contrários e divergentes. Aqueles que as Escrituras nos ensinam, eles colocam. Então o mundo é um inimigo a ser vencido. Jesus diz, se não me engano, lá em João capítulo 15: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. De que os guarde na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então a oração que Jesus fez a nosso respeito ao Pai não foi que Ele arrancasse a gente do mundo, ou nos separasse do mundo, mas que Ele nos firmasse na verdade da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Então quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente anda pela verdade e a gente conhece que aquilo que o mundo nos oferece não é a verdade que eles expressam. A carne são os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas emoções, nossos sentimentos. Nós lutamos também contra a nossa carne. Tiago ele vai dizer assim, que todos nós somos tentados quando somos atraídos e somos engodados, ou seja, enganados pela nossa concupiscência. Concupiscência é vontade. E uma vez a gente cedendo a esta vontade, a gente comete o pecado, e cometendo o pecado, gera-se a morte. Então a carne é uma das constantes que está sempre em luta contra o Espírito. Quando a gente fala da carne, a gente está falando da esfera da alma. Não é essa carne física, carne e osso, que luta contra o Espírito, mas ela representa aqui a alma, onde estão a razão, o sentimento e as emoções. Por quê? Porque a carne quer levar a nossa alma, ou dominar a nossa alma, para cumprir as vontades e os desejos dela, mas o Espírito de Deus quer nos conduzir para a vontade do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 18, ele vai dizer que o Espírito contende contra a carne e a carne contra o Espírito,
ou a carne contende contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, realizar o bem, e acabamos praticando e fazendo o mal. Porque a carne quer dominar a nossa alma e a nossa vontade, mas aqueles que são selados, cobertos com o Espírito Santo, eles devem andar por meio do Espírito. Romanos 8 vai dizer que para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação, que não andam segundo a carne, segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a vontade do Espírito. Então a gente percebe que nós, uma vez selado pelo Espírito Santo, nós adquirimos uma nova natureza, mas a gente não perde a natureza antiga. Horas por outras, a natureza antiga, ela vem à superfície e ela quer se manifestar. Então há uma briga entre a nossa antiga natureza e a nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. De Coríntios 5:17 vai dizer que nós somos uma nova criatura em Cristo. Então essa nova criatura em Cristo, que luta e que contende contra a antiga criatura que nós herdamos por causa de Adão. A Bíblia vai dizer lá em Romanos também, que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, esse homem foi Adão. Por causa de Adão entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado ele alcançou a todos os homens. E como ele alcançou a todos os homens e chegou a nós, então todos pecaram. Mas a Bíblia ainda nesse texto de Romanos vai dizer que veio um outro Adão, um novo Adão. Esse novo Adão é Jesus. E Jesus venceu o pecado na própria carne, para que nós também pudéssemos nele vencer o pecado na própria carne. Então esse é o segundo inimigo que a gente trata, que é o espírito da carne. O terceiro, mais conhecido, mais evidente, é o diabo, conhecido na palavra de Deus, na Bíblia, como o diabo, como Satanás, como uma antiga serpente, como maligno, como tentador, como espírito imundo. Então ele recebe dentro das Escrituras longas e diversas definições, e aqui fora, por causa do sincretismo religioso, ele recebe outras definições. Mas nós vamos trabalhar sempre com as definições que as Escrituras nos trazem, por uma questão de respeito às outras religiões, às outras fés, e a outras fés que outras pessoas professam ou seguem. Então, nosso terceiro inimigo é o diabo, Satanás. Ele realmente é o que quer domar a nossa alma e levar para o inferno. Então, nós vimos aqui que o livro O Adversário, escrito por Mark Ibubeck, ele diz que quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo é seguir os seus ensinamentos. É não só acreditar que Ele existe, porque assim também muitas pessoas acreditam que Deus existe. E a palavra de Deus lá em Tiago vai dizer que o diabo também crê que Deus existe, e por isso ele estremece diante dessa pessoa do Senhor Deus. Então crer em Jesus Cristo não é só um crer de conhecer, mas é um crer de ter intimidade. Então quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ou seja, o segue, o obedece, se torna um discípulo dele. O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor, é aquele que segue o ensinamento do seu mestre. Então crer no Senhor Jesus Cristo significa isso, ser discípulo de Jesus. Então quem crê no Senhor Jesus tem um relacionamento com o mundo físico, com o mundo espiritual, com o mundo mental e emocional de uma forma diferente, porque existe uma mudança radical em cada uma das esferas da nossa constituição, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela almática, seja ela espiritual, almática ou física. Por isso a palavra vai nos trazer que esses são nossos inimigos. E nós podemos trazer depois, ou melhor vocês verem depois, no estudo anterior que fizemos, que está lá disponibilizado. Então todo aquele que está nos ouvindo neste momento e tem interesse
em se aprofundar nesse estudo de batalha espiritual e libertação, nossa recomendação é acessem o canal no YouTube, Pastor Samuel S. Fonseca, e lá a gente vai ter todas as explicações a respeito da apostila. A apostila ela é resumida, ela não é completa, e a explanação e desenvolvimento dela vai ser encontrada exatamente lá no vídeo, porque lá você não tem maiores informações e poder tirar maiores dúvidas. Então a gente estudou também que o inimigo ele tem um objetivo, e o objetivo dele é ocupar corpos, matar, roubar e destruir. E a gente poderia acrescentar uma série de outros. O objetivo dele é levar almas para o inferno. Ele tem um interesse e ele luta e ele guerreia para levar as almas para o inferno, porque ele é o inimigo de Cristo, ele é um inimigo de Deus. E como ele não tem forças para lutar contra Deus, como ele não tem armas que possa vencer a Deus, então ele usa das suas armas para vencer aquele que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, que somos cada um de nós. Então ele veste contra a gente, porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Por isso ele não pode vestir contra o próprio Deus. Aquela ilustração, a figura de que muitas vezes você vê Cristo de um lado e Satanás do outro, como se eles estivessem brigando e disputando, aquilo é uma fantasia da mente, porque Jesus não precisa medir força com o inimigo. A palavra nos diz que Jesus ele vence o inimigo com o sopro da sua boca. Para isso Jesus é suficiente. E Jesus ele conta, ele tem um exército celestial de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins e de outros tantos anjos poderosos que ele também criou. E ele dá ordem a estes anjos para que eles possam estar na luta ou na frente batalhando em nosso favor e em favor da humanidade. Então o inimigo ele quer levar as almas para o inferno, e a Bíblia vai nos dizer que a boca do inferno ela abre a cada dia mais, porque ela está engolindo milhões e milhões de pessoas que não se interessam em se firmar na palavra, ou aprender, ou se aprofundar na palavra para poder ter conhecimento e desenvolvimento. Então ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Assim que uma criança nasce, ele já vem com o objetivo de destruir. Ele já coloca, designa também, dentro do seu exército das trevas, anjos das trevas que possam estar acompanhando para tentar desviar aquele novo ser, aquela nova criatura dos caminhos do Senhor, mantê-la fora dos caminhos do Senhor. Assim ele veste. Aí nós seguimos o estudo da palavra e aprendemos um termo grego que significa daimoniosomai, que significa estar possuído. Esse termo estar possuído significa uma possessão completa. Significa quando uma pessoa está totalmente dominada por espíritos ou por demônios. Daimoniosomai é a palavra grega. E a gente perguntou a respeito disso, se tem pessoas que possam estar possuídas por demônios, que possam estar influenciadas por elas ou conduzidas por elas, se isso também pode ocorrer com um genuíno cristão, uma pessoa que é salva por Cristo Jesus, selada com o Espírito Santo, que anda na sua igreja, ouvindo a sua palavra, cantando os seus louvores. E a gente aprendeu que um verdadeiro cristão, ele jamais poderia estar possuído no sentido de estar totalmente dominado, mas ele pode ser influenciado. E existem 3 estágios, na verdade, da opressão, da obsessão, da possessão. Então a possessão ela pode se dividir na possessão propriamente dita, que é o domínio completo da mente de uma pessoa, do seu corpo e das suas faculdades físicas e das suas faculdades emocionais, por meio de um espírito imundo.
E isso é possível, a gente entende que esse domínio completo ela pode acontecer, mas naquelas pessoas que não estão seladas pelo Espírito Santo, que não estão cobertas pela salvação. Então isso se chama possessão. E a possessão completa, ela ocorre de duas formas: voluntariamente, quando a pessoa ela escolhe entregar o seu corpo, para que alguns espíritos, entidades possam agir. Elas entregam seus corpos muitas vezes na ilusão de que irão obter alguma vantagem, ou oferecem seus corpos na ilusão de obter poderes místicos, de adivinhação, de visualização, como a gente encontra no texto de Atos, em que uma mulher, uma moça, uma jovem, que estava dominada por espírito de adivinhação, ela era usada pelos seus senhores para ganhar dinheiro, para que eles pudessem oferir lucros com as adivinhações que ela realizava por meio de espíritos. E toda vez que ela via o apóstolo Paulo passando, ela falava: olha, esses aí são verdadeiramente servos de Cristo. Ou seja, ele era um espírito de adivinhação, mas também um espírito de engano. Porque quando ele declarava que Paulo era verdadeiramente um servo de Deus, muitos espíritos aparecem assim nas igrejas, ou se manifestam assim nas igrejas, e trazem revelações também dentro das igrejas, falsas revelações, e são verdadeiramente espíritos de engano. E muitas pessoas, pela curiosidade mística de receber sempre revelações, às vezes são enganados por esses espíritos. Mas Paulo, ele tem um dom que o Espírito Santo concede a todos os cristãos, e é o principal dom que todo cristão deve ter quando ele entra no ministério de libertação, ou quando ele entra para guerrear na batalha espiritual, ou mesmo quando ele se torna um crente fervoroso. Esse dom especial se chama de discernimento de espíritos. Existem vários dons que o Espírito Santo concede a todos os crentes, mas um dos principais e mais importantes é o discernimento de espírito, porque pelo dom de discernimento de espírito você vai saber se um espírito está falando pela boca de Deus, ou se o espírito está falando pela boca do diabo, ou se a pessoa está falando pela sua própria boca. Porque três espíritos podem dominar uma pessoa numa revelação, irmão. O primeiro espírito é o da própria pessoa. A pessoa querendo parecer ser espiritual, a pessoa querendo parecer ser íntima de Deus, a pessoa querendo parecer profeta, porque Jesus vai nos advertir a respeito dos falsos profetas. Então aquela pessoa anuncia palavras e diz: assim diz o Senhor, como se Deus não houvesse dito alguma coisa para ele. Deus não disse nada, não falou nada, mas para poder querer se destacar na comunidade, na comunhão, para querer se destacar na congregação, a pessoa profetiza palavras que Deus não deu. Então é o espírito da própria pessoa, por causa da vaidade, por causa do orgulho. Eu já vi isso até pessoas manifestadas ou fazendo de conta que estavam manifestadas para poder também falar alguma coisa. Não acontece só dentro da igreja, mas lá fora também, onde esses espíritos se manifestam. Eu já vi pessoas que faziam assim, do próprio espírito, fazia de conta que estava dominada por um espírito para poder trazer ou abarcar as pessoas para ficarem ao redor delas ali e elas serem um destaque. Então o primeiro espírito é a própria da pessoa. O segundo espírito é o do diabo, porque o diabo também pode falar pela boca das pessoas, como ele falou. Muitas vezes ele usou alguns profetas para poder falar. Quando o apóstolo Pedro fala ou repreende Jesus, quando Jesus disse que haveria de passar pela crucificação, e que Pedro diz: não, de forma alguma, Senhor, Jesus repreende Pedro. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim, porque você não sabe, não conhece os propósitos do Pai.
Então ali foi Satanás influenciando Pedro e falando pela boca dele. Então pode ser o espírito do diabo. E tem também o Espírito de Deus. Esse traz a verdadeira profecia. E o Espírito de Deus, ele fala pelos profetas separados e escolhidos por Deus. Por isso que a gente precisa ter muito discernimento e cuidado com tudo que os outros falam e não aceitar tudo. Você tem que ser muitas vezes como os crentes de Bereia, que ouviam a palavra, mas iam lá na Escritura e conferiam se a palavra era exatamente daquela forma como estava sendo dita ou estava sendo expressa. Então, este versículo bíblico ou texto bíblico que vocês leram aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17, e capítulo 3, a partir do versículo 14, se vocês forem observar bem lá, Paulo está orando para que Deus conceda à igreja, entre todos os dons, o dom de discernimento, para que Ele vos conceda o dom de discernimento. Depois pare, veja direitinho o texto de Efésios que vocês leram. Aquilo ali é uma oração poderosa, que você pode orar como oração, orando a palavra, para que Deus possa lhe conceder aqueles dons. Então ali dentro desses dons espirituais existe o dom que é de discernimento de espírito. O apóstolo Pedro ou João, não me lembro bem, ele vai dizer assim: provai os espíritos, para ver se realmente eles são de Deus ou não são de Deus. E como é que você pode fazer uma prova do espírito para saber se ele é de Deus ou não de Deus? Ele vai ensinar que todo aquele espírito que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é um espírito da parte de Deus. Mas o espírito do inimigo, ele jamais vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que o sangue de Jesus tem poder. Então, quando você estiver ouvindo uma revelação pela boca de alguém, você pede àquela pessoa que está revelando para confessar o sangue de Jesus, para declarar o sangue de Jesus, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ela vai lhe enrolar para não confessar, mas se você insistir, ela vai acabar se entregando, porque essa é uma forma de você conferir se você não tem o dom de discernimento espiritual, se aquele espírito fala da parte de Deus ou da parte do diabo. Então você tem isso, a possessão completa que eu falei, é aquela possessão voluntária que a pessoa se permite ser dominado e dirigido. Mas existe a possessão involuntária, que a pessoa é dominada porque ela deu alguma legalidade no mundo espiritual. E a palavra vai mostrar que o apóstolo Paulo, na página mais adiante aí da sua apostila, que o apóstolo Paulo ele vai declarar que ele tinha um espinho na carne. E ele vai dizer quem é esse espinho na carne. Existe muita discussão teológica de qual seria esse espinho na carne de Paulo. Se seria uma doença, se seria uma enfermidade, se seria alguém. O próprio apóstolo Paulo no texto ele diz que é um mensageiro de Satanás. Esse mensageiro de Satanás pode ser uma pessoa física ou um espírito. Mas esse espinho na carne que Paulo tinha era o quê? Um mensageiro de Satanás, alguém que se opunha a ele e ao seu ministério. Essa é uma possessão que se pode entender aí como uma possessão involuntária, porque Paulo não pediu para que pudesse ser influenciado. E ele ora a Deus por 3 vezes, e a resposta de Deus para ele é que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então preste atenção, quando você estiver em guerra, em luta e em batalha espiritual, quando você estiver em uma constante tentação ou provação, e você ficar questionando por que está passando por isso, se é fiel a Deus, se é um dizimista, se é um ofertante, se é uma pessoa que ora, que lê a palavra, é porque Deus está querendo aprimorar a sua força, o seu poder. Porque a palavra de Deus vai dizer que a força ela se aperfeiçoa
na fraqueza. Porque na fraqueza a gente não depende mais da gente mesmo, mas a gente passa a depender de Deus. Por isso a força que vai vencer a nossa fraqueza é a força do poder de Deus. Por isso Paulo vai orar e Deus vai lhe responder: olha, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na luta, é na guerra, é na batalha, é na dificuldade, são nas provas que a sua força em Deus vai se firmar e vai crescer. Então você tem ali a possessão. Eu estou demorando mais nisso porque eu não expliquei esse termo, essa diferenciação. Eu falei apenas da obsessão. Existe também a outra forma de possessão, que é a opressão. Opressão, diz aqui, todos, inclusive os crentes em Cristo Jesus, podem ser vítimas de opressão. A obsessão, a opressão é um ataque com o objetivo de ferir ou destruir, geralmente com ataques e tentações lançadas na mente. Então o crente ele é muitas vezes sugestionado pelo inimigo, com pensamentos, com sugestões de sua mente, para desviar ele do caminho. Isso se chama uma opressão. É quando a pessoa se sente às vezes angustiada, ou ela está colocada, ou é colocada em uma prova, e ela, em vez de orar a Deus para receber uma resposta, ela fica angustiada, ela fica nervosa, ela fica temorosa, e não descansa no Senhor, sabendo que a providência sempre vem de Deus. Então descansar em Deus é saber que Ele vai entrar no momento certo, na hora certa, trazendo a providência no momento exato. Mas essa é uma forma de ele exercitar a nossa fé. Essa é uma forma de ele colocar a nossa fé em ação. Opressão é exatamente isso. Obsessão é um ataque mais intenso, como a gente viu aqui o de Paulo, que eu falei. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. E o último foi a possessão, que pode ser voluntária ou pode ser uma possessão completa. O que você pode fazer para evitar esses ataques ou para resistir a eles com mais força, poder e autoridade? Está sempre se revestindo das armaduras espirituais. A capa da sua apostila é porque na sua está reduzida, mas a capa é essa aqui. A capa ela vai trazer uma armadura espiritual, um soldado do Senhor. E na armadura, cada uma dessas peças da armadura, ela representa uma armadura de Deus, que protege a cada um de nós por completo, da cabeça até a planta dos pés. Então essa armadura que Deus nos concede é uma armadura espiritual que a gente precisa se revestir todos os dias. Você vai ver aí na figura que aí é um soldado romano. Paulo pega a figura de um soldado romano para representar uma verdade espiritual. Veja bem, ó, Deus sempre usa verdades físicas e materiais para representar verdades espirituais. E essa aí é uma forma dele representar verdades espirituais, quando Efésios diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às investidas do diabo. Então ele precisa se revestir dessa armadura todo dia. Todo dia você levanta, você toma banho e você veste uma roupa física. Todo dia você deve levantar, você deve orar, se lavar com o sangue de Jesus e vestir as armaduras espirituais. Você tem o capacete da salvação que protege em cima. Você tem os sapatos do Evangelho que protegem embaixo. Você tem o cinto da verdade que protege na sua cintura. A couraça da justiça que protege toda a sua parte do tórax. Você tem também o que mais? O escudo da fé. Quando eu oro e eu peço o escudo da fé, eu imagino o escudo da fé me cobrindo por inteiro. Não só um escudo na frente, que cobre parte do corpo, mas por inteiro, revestido por inteiro. Esse é o escudo da fé. Porque o escudo da fé ele nos cobre na frente e por trás, do lado, por cima e por baixo. Que a gente pode ser atacado em qualquer uma dessas partes.
Então, quando eu imagino na minha oração, eu estou me revestindo com as armaduras de Deus, o meu escudo, irmão Henrique, não é um escudo que fica aqui na frente, mas é um escudo que me cobre todo. É como se fosse uma defesa que cobre por completo dentro de, vamos dizer assim, uma bolha, ou uma bola, ou uma esfera espiritual. Você tem o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a santa e preciosa palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai trazer aqui quem defende uma possessão completa de uma pessoa. Ela defende com várias bases ou vários textos, e muitas vezes os ministros de libertação ou os livros que vocês leem sobre ministração de libertação ou de batalha espiritual, às vezes eles vão citar textos do Antigo Testamento para dizer que aquela obsessão ou possessão completa estava sobre uma pessoa que era crente. Um exemplo é de uma mulher enferma que está no templo e ela andava curvada, já havia 18 anos. E Jesus, quando entra naquele templo, era um dia de sábado, e ele diz que era necessário libertar aquela mulher, que era filha de Abraão, daquele espírito que a estava dominando durante 18 anos. Então a gente entende que aquela mulher que estava curvada há 18 anos, ela estava curvada porque o espírito maligno tinha uma possessão sobre o corpo dela. E algumas pessoas que defendem a possessão completa de um crente vão dizer que ali é um exemplo. Eu não considero que ali era um exemplo, porque aquela mulher, embora fosse filha de Abraão, ela era uma obediente da lei. Ela não tinha sobre ela o Espírito Santo, ou dentro dela o Espírito Santo como nós temos. Ela não era o que a gente pode dizer uma crente em Cristo Jesus, porque ela só vai ter conhecimento, tomar conhecimento de Cristo a partir daquele momento. Poderá ter sido que, depois de se liberta e voltado à restauração da sua posição, ela tenha se curvado, se rendido a Jesus Cristo e o seguido. Então aquele texto, o texto do Antigo Testamento, para poder justificar uma possessão completa de alguém, para mim não é justificável e não é plausível. Até porque quando Pedro foi tentado por Satanás, ele ainda não havia recebido o Espírito Santo sobre ele. Só lá em João, mais adiante, é que Jesus vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Aí eles recebem o Espírito Santo, mas ainda não estavam revestidos de poder. Porque Jesus diz assim: é preciso que vocês fiquem em Jerusalém até que desça do alto o revestimento de poder. E esse descer do alto, esse revestimento de poder, vai acontecer lá em Atos capítulo 2, ou Atos capítulo 1, versículo 8, quando eles estão reunidos em oração em uma casa, e de repente vem línguas como de fogo. Um vento impetuoso e línguas como de fogo, e eles recebem o dom de falar em outras línguas diversas. Ali é um revestimento de poder. Atos 1,8 vai dizer que nós somos revestidos de poder e de autoridade quando a gente recebeu, creu no Evangelho e foi selado com o Espírito Santo. Atos 1,8. Outro exemplo que eles usam é o de Samuel, no Antigo Testamento. Saul, que o espírito, vinha um espírito da maligno e atormentava a Saul. A Bíblia não diz que aquele espírito maligno tomava possessão completa de Saul, mas que Saul era atormentado por aquele espírito. Então o espírito estava, vamos dizer, ao redor dele, oprimindo, mas não possuindo por completo. E a Bíblia vai dizer que Davi tocava a sua harpa, tocava o louvor em adoração a Deus, e aquele espírito se afastava, porque o louvor também liberta. O louvor também cura, o louvor também restaura, o louvor alegra a alma. Quando você estiver triste e abatido, comece a louvar, triste e abatido. Mesmo chorando, comece a louvar, porque na medida que você vai louvar chorando, você vai acabar mudando o seu choro para o riso. Você vai mudar trocando sua tristeza para a alegria, porque o louvor ele vai te envolvendo em uma esfera
de poder de Deus e trazendo para você uma nova visão e uma nova atmosfera do Espírito de Deus. O louvor cura, o louvor liberta, e a Bíblia vai dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós estamos louvando, preste atenção, Deus está no meio. Ele só não vai estar no meio daquele louvor quando ele não está saindo do coração, mas ele está saindo da boca para fora. Ele só não vai estar no meio daquele louvor quando a pessoa não está ali louvando para agradar a Deus, mas ela está louvando ali para se exibir, ou para trazer para Ele mesmo as glórias. Aí Deus não vai estar nesse louvor, porque toda a glória, toda a honra e todo louvor é do Senhor. Deus ele vai dizer lá em Isaías, se não me engano é 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, e fora de mim não há outro. O meu louvor eu não darei às imagens de escultura, ou seja, Deus não divide, não compartilha, não reparte a adoração que Ele é devida com ninguém. Só Ele é merecedor do louvor, só Ele é merecedor da adoração. Então a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, que quem defende a possessão completa, às vezes usa o texto de Lucas, em que diz que Satanás ele entrou em Judas, Lucas 22:3, aí na sua apostila. Minha página é a 6, a sua deve estar outra porque foi adaptado. Então veja bem, Lucas 22:3 vai dizer, então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes e que era um dos 12. Então Judas foi um seguidor de Jesus, Judas foi um dos discípulos de Jesus, Judas era, vamos dizer, um cristão que seguia Jesus. Mas mesmo assim a palavra de Deus vai dizer que Satanás entrou nele, dominou ele. Ele foi dominado por um espírito maligno. Por quê? Porque Judas abriu uma brecha. Judas fez o pior de tudo. Ele traiu ao Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Tem muitas pessoas e tem muitos crentes traindo Deus por moedas. São pessoas que cobram para pregar, são pessoas que cobram para louvar, são pessoas que cobram para evangelizar, são pessoas que cobram para fazer a obra. A Bíblia vai dizer assim, lá, eu acho que é em Tiago mesmo, que o obreiro ele é digno do seu salário. Então aquele que prega, aquele que leva a palavra, aquele que leva o evangelho, ele é digno do salário, ele é digno de receber alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve cobrar nada por aquilo que Deus nos deu de graça. Mas aquilo que vem do conhecimento, da sua busca, do seu estudo, do seu aprimoramento, que você desenvolveu, que você leu, que você buscou, que você investiu, por isso você pode cobrar. Então se o pregador é chamado para pregar em outra igreja, e a igreja levanta para ele uma oferta de amor, levanta para ele uma contribuição para dar a ele voluntariamente, e ele recebe, ele está não só sendo abençoado, mas abençoando a igreja também que está dando. Aí é correto receber, mas cobrar ou estipular um preço ou um valor, não. Se a igreja perguntar quanto é que você cobra para poder pregar aqui ou para ensinar aqui, não cobro nada, mas se a igreja quiser ofertar, eu recebo de bom grado. Também nós não devemos, na sabedoria, rejeitar a oferta, porque quando você rejeita a oferta, você está roubando a bênção de quem ofertou e a própria bênção de quem você está recebendo. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber, porque quem recebe ou dá a alguém vai receber de Deus, às vezes em dobro ou 3 vezes mais. Então a palavra ele vai dizer que uma pessoa ou um verdadeiro cristão, aqui você tem aí a passagem no Novo Testamento que fala de Judas, que foi dominado por um espírito, e você tem a passagem no Antigo Testamento que fala de Saul, em que o Espírito de Deus se retirou dele, da presença dele, e um espírito maligno o dominava e o atormentava. Então a nossa questão foi, pode o verdadeiro cristão estar possuído por demônio? Possuído no sentido de estar completamente dominado? Não.
Mas possuído no sentido de poder ser influenciado, ser oprimido, pode. Ser testado, pode. Então a Bíblia vai mostrar e vai nos ensinar exatamente isso. Um cristão, você vai ver na sua apostila, está assim, um cristão pode ser afligido ou até mesmo controlado por espírito, mas jamais será totalmente possuído, como acontece com o incrédulo, mesmo depois de convertido. Vamos dizer que ele saiu de uma fé em que ele professava entendimento ou conhecimentos místicos, ou que ele fez pacto, fez várias alianças com espíritos que não o Espírito de Deus. Então aquelas alianças que ele fez e aqueles pactos que ele estabeleceu, só pelo fato dele se tornar crente, aqueles pactos não foram quebrados, não foram cancelados. Precisam ser quebrados e precisam ser cancelados. Quando a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, é você tomar conhecimento da verdade, que é a palavra, e aplicar. Todo conhecimento que você tem, mas que não é aplicado, é uma arma que está guardada. É uma arma que continua na capa, mas que não foi usada. Você entendeu? Todo conhecimento que você obtém, por exemplo, eu ensinei para vocês que a gente precisa orar todos os dias e nos revestir com as armaduras celestiais. É um conhecimento que você obteve isso. Mas se você não fizer isso, é um conhecimento que para você não vai ter nenhum efeito, não vai ter nenhum efeito produtivo, nenhum resultado produtivo, porque você conhece, mas você não usa. Você conhece, mas você não utiliza. Você conhece, mas você não toma posse. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então, um cristão pode ser afligido, até mesmo controlado por espírito, mas jamais será totalmente possuído, como acontece com o incrédulo. Vocês lembram de Ananias e de Safira? A palavra de Deus vai dizer lá em Atos que eles venderam uma propriedade, pegaram parte daquela propriedade e trouxe aos pés do apóstolo Pedro e colocaram como se aquilo fosse a totalidade do que eles haviam vendido. Então o apóstolo Pedro, com discernimento de espírito, ou dom aí de discernimento de espírito, percebeu que ele estava mentindo. Ele vai dizer: por que colocou o Satanás esta mentira ou essa intenção no teu coração? Então Ananias era um crente. A gente vai entender que se ele estava ali aos pés do apóstolo, era. Mas ele abriu uma brecha para a mentira. Toda vez que nós abrimos uma brecha para a mentira, a gente está dando uma oportunidade para Satanás agir. É por isso que lá em Efésios vai dizer: não deveis ao maligno. Então você tem o conhecimento da verdade e você não aplica a verdade, então o inimigo vai usar a sua legalidade que você deu para poder agir em você. Tem um amigo, pastor, que ele diz que Satanás é um ilegal agindo na legalidade. Ou seja, ele é ilegal, nada do que ele faz é legal, mas ele age na legalidade que a própria pessoa deu. Quando a pessoa peca, a pessoa está dando uma legalidade para o inimigo agir. Então é isso, ele age na legalidade da pessoa, sendo ele um ilegal. Então a melhor maneira da gente manter o inimigo fora é fazer o quê? Colocar Jesus dentro. Aí, na continuidade do nosso estudo, a gente não chegou a esse ponto aqui que fala a respeito do Espírito Santo. Vai dizer assim: o Espírito Santo ele entra na vida de cada crente no momento em que nós cremos e somos salvos. Romanos 3, capítulo 6. Jesus vai dizer para Nicodemos que é necessário ao homem nascer de novo. Não nascer da água. Não nascer da água. Quando ele fala nascer da água, é o nascimento físico, é o nascimento material, mas nascer do Espírito. O nascimento aqui que Deus está falando é um nascimento que vem do alto e é realizado pelo Espírito Santo. João 3, versículo 6. Vamos começar a abrir nossas Bíblias, ler os textos, para confirmar aquilo que a gente está falando, para que a gente não fique apenas naquilo que está sendo dito, mas que a gente possa confirmar na palavra de Deus. João 3, João capítulo 3, versículo 6. Diz assim o
Senhor, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nos tornamos um Espírito vivo e nascido de novo, quando a gente nasce por meio do Espírito de Deus. O nosso Espírito é considerado como se estivesse morto, adormecido. E no momento em que a gente declara Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o nosso Espírito ele é revivido, renovado, ressuscitado. Então aí existe um novo nascimento. É quando a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo. Romanos capítulo 8. Alguém tem alguma dúvida aí sobre isso? Romanos 8. A partir do versículo 9, ele vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, o que é que distingue um verdadeiro crente e um verdadeiro cristão? O fato dele ter o Espírito de Deus habitando nele. Se ele tem o Espírito de Deus, ele é de Deus. Se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. É o que diz a palavra. O versículo 10 vai dizer: se porém está em vós o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tem outro texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos vem antes de Romanos. Atos 1,8 vai dizer assim: no entanto, recebereis o poder, ou seja, a autoridade, o revestimento, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente recebe o Espírito Santo no momento em que a gente recebe a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Você creu em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, você é selado com o Espírito Santo da promessa, porque isso é conforme a palavra de Deus. E como é que a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus? Romanos capítulo 10. Se você quiser, acrescenta na sua apostila, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 9 e versículo 10. Romanos 10, 9 a 10. Acrescente aí na sua apostila. Diz assim, ó: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é necessário confessar com a boca e crer no coração. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então com o coração se crê para a justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus em Cristo. Em Cristo nós somos justificados. Então com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a confissão. Então é necessário confessar. Não basta a pessoa crer e acreditar e nunca declarar isso publicamente. As Escrituras nos ensinam que é necessário fazer essa confissão pública de fé. É por isso que na igreja, depois de uma ministração da palavra, é feito o apelo ou o convite para que aquela pessoa se rende aos pés de Jesus. Quem quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor? E a pessoa levantar a sua mão, ela está confessando, ela está declarando. Então aquilo ali é um ato público de fé. Quando ela está confessando, ela está declarando, ela não está dizendo apenas para aqueles que estão presentes, mas ela está dizendo para o mundo espiritual que ela recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Então uma verdade no mundo material que vai representar uma verdade no mundo espiritual.
Ou seja, ela está declarando que se uniu a Cristo quando ela confessa no mundo físico, e no mundo espiritual existe a ligação, a união do Espírito Santo com o nosso espírito. Nós somos selados com o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui no outro texto, não está aí na sua escritura. Efésios 2, versículo 10, vai dizer assim: pois somos feitura sua, criadas em Cristo para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando recebemos a Cristo, nós somos criados, ou seja, gerados novamente nele. Então é dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive aqueles que creem. Bom, uma vez selado com o Espírito Santo, conseguiram anotar? Não? Foi o que? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Que a gente coloca alguns versículos e à medida que a gente vai explanando, vem outros à mente também, que a gente vai trazendo como verdade na palavra de Deus. Então veja bem, no entanto, continua sendo a responsabilidade do crente ser cheio do Espírito. Você acreditou na palavra, você foi selado com o Espírito Santo da palavra, você recebeu a Jesus Cristo, agora você precisa crescer no conhecimento, na graça e no poder. Como? Efésios 5:18. Efésios 5:18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O que é o vinho? É qualquer coisa que tire a nossa razão. Quando a gente fala em vinho aqui, não é só a bebida. Às vezes é a televisão, às vezes é uma música. Eu já ouvi pessoas ouvindo músicas heavy metal, músicas embaladas, e que de repente estavam brigando, estavam guerreando uns com os outros. Por quê? Porque o espírito que estava envolvido naquela harmonia, naquela música, estava naquele lugar e gerava aquela briga, gerava aquela contenda. Então aqui vai dizer assim, não enchei-vos, não vos embriagueis com o vinho. Ou seja, tudo tem que ser feito com moderação. Não vos embriagueis com o vinho. Então esse vinho pode ser qualquer bebida ou qualquer ação que perturbe a sua mente, ou que tire a sua mente da razão. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Através da leitura, da adoração, do louvor, da meditação. A Bíblia vai dizer lá no Salmo, capítulo 1, que a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Como é que você consegue meditar na palavra? Ou você está lendo nas Escrituras o texto e repetindo várias vezes, ou você tem ele memorizado. Então, para você meditar na palavra de Deus, você primeiro precisa memorizar a palavra. Se você não tem ela de memória, você precisa ler ela repetidamente várias vezes. Isso é que é meditar. Meditar é comparado ao boi que fica ruminando o alimento. O boi mastiga aquele alimento, engole, depois volta novamente para a boca dele, ele mastiga novamente, engole, volta, ele mastiga de novo. Você fica mastigando, ruminando o alimento. O irmão Henrique conhece bem isso aí. Então o que Deus está falando é que você tem que ruminar a palavra. Jogar para dentro, voltar para a mente, jogar para dentro de novo, voltar para a mente, até que a palavra de Deus ela faça parte do seu próprio DNA. A palavra de Deus, quando ela faz parte do nosso DNA, a gente professa ela com tanta ousadia e fé sem duvidar. Por quê? Porque você repetiu aquilo diversas vezes para você mesmo e guardou na sua memória física, emocional, espiritual. Ela faz parte agora do seu DNA. Isso é que é meditar na palavra.
Então não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É assim que a gente se enche do Espírito. Então o Espírito Santo é como uma chama que arde dentro de nós. E à medida que você alimenta essa chama, ela vai crescendo. Se você não alimenta a chama, ela permanece no mesmo volume. Então encher o Espírito é aumentar essa chama, porque Deus, ele é comparado ao fogo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é fogo consumidor. Deus é fogo, e Deus age muitas vezes por meio do fogo. Quando Elias ora, Deus mandou o que do céu? Fogo. Quando Gideão ora e faz a sua oferta, o que foi que Deus mandou do céu? Fogo. Então Deus muitas vezes vai agir com fogo. Quando Sodoma e Gomorra pecou por causa da sua corrupção do coração, o que Deus mandou do céu? Fogo. Então nosso Deus é fogo. Ele é um fogo consumidor, mas ele consome todo o mal. Mas para aqueles que estão em Cristo, ele é um fogo purificador. A Bíblia vai dizer que nem todas as coisas se purificam com o sangue. Algumas coisas são purificadas pelo fogo, algumas coisas são purificadas pela água. Então existem várias formas de Deus purificar o coração do homem, e a gente precisa, é responsabilidade de cada crente, crescer no conhecimento e se encher do Espírito. Observe que em João 20, 23, os discípulos receberam o Espírito Santo, ou seja, é quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Atos 20, 23. Então aquela passagem de Pedro, quando ele confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ocorre em um momento muito anterior. Atos capítulo 2 vai dizer: eles foram cheios do Espírito Santo. Logo nós acreditamos, essa é uma crença minha, é o que eu defendo, que existem dois momentos. Um, aquele que você é selado com o Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. Vai aí para Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: é também nele, ou seja, em Cristo, que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então você creu, acreditou em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vem o selo de Deus e lhe sela, ou seja, lhe marca. Na antiguidade, nos filmes épicos em que haviam os reis eles tinham um anel, e no seu anel um brasão, e quando ele baixava um decreto, quando ele selava uma carta, quando ele queria dar uma autenticidade a um documento, ele colocava um produto sobre aquela carta, vinha com o seu selo do anel e cravava aí naquela massa, ficava o desenho do selo, para provar que ele tinha um selo real. Então é uma verdade física que eu estou lhe trazendo para você entender, que existe um decreto, existe um documento que foi selado pelo rei, com o seu anel, com o seu brasão, ele selou. Então aquilo ali é um documento real, e um decreto real, ele jamais pode ser desfeito ou revogado. Então no mundo físico, dessa forma, no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. Então você imagine agora uma carta. Quando você vai colocar uma carta no correio, você entrega ao servidor e manda para mim, é assim? Ela tem que receber o quê? Um selo. Então a mesma coisa, nós quando somos ou aceitamos a Jesus, nós temos que receber um selo. E esse selo é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, é nele também que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste o quê? Selados. Olha aqui o termo, e a tradução da palavra é exatamente selado. O que é uma coisa selada? É uma coisa marcada, registrada.
que não pode ser desfeito. Ou seja, para lhe dar um outro exemplo, uma cena de um crime, quando acontece, os policiais chegam, os peritos chegam, o que é que eles fazem? Eles colocam uma fita ao redor daquele lugar, selando o lugar para que ninguém possa entrar. Então aquele lugar ali fica preservado para não haver uma adulteração do lugar e das provas que ali estão. A mesma coisa é essa, quando nós somos selados com o Espírito Santo, é para que não haja uma adulteração em nós, porque agora nós somos de Cristo. Ou uma porta, colocar um selo judicial em uma porta, proibido a entrada. Então está se dizendo que aquele lugar está selado, reservado. Por exemplo, quando Jesus morreu e foi colocado lá naquela cova, colocaram guardas para tomar conta daquela sepultura, e aquela pedra também foi selada. Significava que aquele selo não poderia ser tirado, porque se ele fosse tirado, estava quebrando a autoridade do imperador. Mas Jesus é maior autoridade. E a Bíblia vai dizer que os anjos do céu vêm, remove a pedra, remove aquele selo, e Jesus, quando ali vai ser procurado pelos seus discípulos, ou pelas mulheres que viriam para embalsamar o seu corpo, ele não está mais naquele lugar. Ele já foi dali retirado. Então isso é o que significa o selo. Você tem alguma dúvida ainda a respeito do selo? Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então quando o diabo olha para você, e ele quer agir contra você, a primeira coisa que ele vê em você é o selo do Espírito Santo. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de novo, olha o que o texto diz, preste bem atenção. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Vou repetir. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. E por que ele toca no crente? Porque ele desobedeceu a primeira parte do versículo: pecado. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do... Então, se a pessoa vive na prática do pecado, ela vai ser tocada pelo maligno. É uma questão lógica de interpretação, né, irmão Henrique? Então a gente não pode ir contra o que a própria palavra está dizendo e dizer: não, o crente é crente, e jamais haverá nele uma demonização, jamais haverá nele uma opressão do inimigo, porque ele está selado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita nele e o inimigo não pode habitar. Mas ele pode agir. Por quê? Porque se quebrou a primeira parte do versículo. Vocês sabem onde está esse texto aí? Acho que é lá em 1 João. Procurei quem tem celular. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Já achei. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Anote aí na sua apostila. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor, foi selado pelo Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. Recebeu o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Nasceu do alto, João 3, versículo 6. Sabemos que todo aquele que é nascido de novo, quem é aquele que é nascido de novo? Aquele que se torna nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Não vive pecando, antes o guarda, ou seja, guarda quem? A Deus, a sua palavra. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Então, para que o maligno não toque, aquele que é nascido de Deus não pode ficar andando em pecado, ou vivendo em pecado, senão ele abre a brecha e a oportunidade. Percebeu como é simples a questão da interpretação? Então o texto ele vai dizer, ó: logo nós acreditamos que existem esses dois momentos. Um que é o selo do Espírito Santo, que a pessoa é selada. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo e ele tem o Espírito Santo.
Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. E existe um outro momento, mas esse outro momento é o de revestimento de poder. Jesus diz assim, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. É uma promessa que ele faz lá em Lucas 24. Vai para a sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Eu vou terminar o estudo aqui nessa parte do Espírito Santo, a purificação do templo. Vai ficar para outro momento. Não sei que vocês queiram que eu continue. Lucas capítulo 24. Versículo 49 a 53. Diz. Lucas 24, versículo 49. Diz Jesus assim, envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele enviou o que sobre eles? A promessa. Mas ficai na cidade. Qual cidade? Jerusalém. Até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então eles receberam a promessa. Para que a promessa se cumpra nas nossas vidas, precisa o quê? Obedecer aquilo que Deus disse, falou ou determinou, para depois que aquele poder vem. Então esse poder chegou aqui, conforme a sua apostila está aí, em Atos capítulo 1, versículo 8. Nossos irmãos pentecostais, está aí na sua apostila, diz assim, o que os nossos irmãos pentecostais chamam de um segundo batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam que existe um batismo no Espírito Santo, e existe um segundo batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. E como sinal desse segundo batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Mas nem todos os nossos irmãos pentecostais falam em línguas. Então, para eles, para a maioria, o entendimento é que para que a pessoa esteja revestida pelo poder do Espírito Santo, ela precisa ter o dom de falar em línguas. Eu entendo que você tem esse poder do Espírito Santo quando você começa a manifestar os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são pelo menos 9. São 3 dons de poderes. Eles se dividem. E a gente vai estudar isso depois de uma forma mais específica. Mas você tem um dom do Espírito Santo, o dom de socorro, o dom de misericórdia, o dom de discernimento de espírito, o dom de sabedoria, ou o dom de conhecimento, o dom de palavra de conhecimento, o dom de mestre, que é o dom de ensinar, é um dom também. Então você tem algum dom, ou você recebeu de Deus algum dom, você tem uma evidência do Espírito Santo. Como é que você vai evidenciar que o Espírito Santo está em sua vida? Quando você pratica esses dois. Jesus diz que ele dá talentos, ele fala uma parábola dos talentos, que a um ele deu um talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5. Esses talentos você pode entender como dons. A um ele deu um dom, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5. Então esses dons que você tem é para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja, e eles podem ser multiplicados. Então é preciso a gente entender isso. O Espírito Santo, ele habita verdadeiramente em todo crente, convertido ao Evangelho, salvo por Jesus Cristo, fiel à sua palavra, obediente aos seus mandamentos e cumpridores da vontade de Deus. Então todos têm. A Bíblia vai nos dizer ainda pelo outro texto, os textos vão jorrando assim, como a água que jorra. Tem outro texto que vai dizer assim: há um só Deus que é Pai de todos, um só Espírito, um só Cristo e um só batismo. Se é um batismo só, você não precisa de um batismo nas águas para receber Jesus e outro batismo do alto para receber o Espírito Santo. Mas isso é apenas uma questão, uma divergência doutrinária entre os pentecostais e entre os batistas, que é essa questão do dom de falar em línguas como uma evidência do poder do Espírito Santo, de que a pessoa tem o Espírito Santo. Se a gente for entender dessa forma,
a gente vai ter muitos crentes dentro da igreja frustrados. Porque o próprio Deus ele vai dizer lá que nem todos têm todos os dons. Nem todo mundo tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Às vezes nós podemos ter dons iguais e dons diferentes, mas ninguém tem todos os dons. Porque o Espírito Santo ele só veio por completo sobre Jesus Cristo. Para cada um de nós ele vem em partes. E à medida que a gente busca, ele vai contemplando essas partes e suprimindo essas partes e acrescentando outros dons. Então o que eu mais faço é buscar a todo tempo dons espirituais e mais dons. E às vezes eu me surpreendo com a evidência de um dom e nem percebi que era um dom que já estava naquela minha lista que eu sempre peço, todos os dias. Além daqueles que tem lá em Efésios, né? A gente acrescenta outros. Amém? Então, nosso estudo de hoje foi um breve resumo da aula anterior e um acréscimo do que a gente pôde ver hoje, até aqui a questão do Espírito Santo. A gente acha que pelo que está na apostila vai ser rapidinho. Se a gente for só ler os pontos sem desenvolver, é rapidinho. Mas a gente tem que ter a liberdade para deixar Deus trazer para que a gente tenha entendimento. A nossa preocupação não é esgotar o estudo, mas é trazer o esclarecimento para que fique firme, fique salvo na mente, para que você não tenha dúvida. Então você tem a apostila que é o seu ponto de direção, mas você vai ter também o vídeo para assistir. E lá é bom porque você pode assistir quantas vezes? Isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos o momento, a oportunidade de estar aqui. E eu lhe agradeço a oportunidade de estar ministrando esse estudo, esses ensinos, para trazer esclarecimento à mente da tua igreja, do teu povo, para que eles possam andar em autoridade e em poder, como o próprio apóstolo Paulo andava. Paulo diz que ele não pregava no conhecimento da mente ou da razão, mas no poder do Espírito Santo. É assim que nós queremos também trazer a cada um dos nossos corações a graça e o poder da tua palavra. Recebe a nossa oração, adoração, nos leva aos nossos lares, prepara os nossos corações para tudo quanto haveremos de realizar nos dias seguintes e para o domingo que vem, na ansiedade da palavra que está construída para a sua igreja. Em nome de Jesus nós te oramos hoje, agradecidos. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus.